Olha só, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, nós vamos começar lendo do verso 1 até o verso 5, Gênesis 11, do verso 1 ao verso 5, e vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos dar uma viajada aí em um outro texto de Gênesis e alguns textos da Escritura, e você pode acompanhar aí na tela também a palavra de Deus. Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre o seguinte tema: a escada dos homens e a escada de Deus, porque o livro de Gênesis nos fala aqui de duas escadas, e eu queria conversar um pouquinho com os irmãos a respeito desse tema. E quero ler então e pedir que os irmãos acompanhem aí Gênesis 11, do verso 1 ao 5, uma história muito conhecida, e a palavra de Deus ela diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, as pessoas, os seres humanos, eles disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E eles disseram mais, no verso 4, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres, famosos o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Amém, irmãos? Esse texto aqui que nós lemos, ele é a introdução aqui da famosa história da torre de... Que torre? A Torre de Babel. Famosa história, né, da Escritura. E o que é a Torre de Babel, irmãos? O que ela simboliza aqui, que a Escritura coloca essa história aqui no livro de Gênesis? E o que a Torre de Babel significa ou simboliza? A Torre de Babel é uma escada. Ela é uma escada construída pelos homens, na tentativa dos homens chegarem aonde com essa escada, com essa torre? O texto que nós lemos fala, eles queriam chegar aonde? Chegar ao céu. Verso 4, pedi para colocar aí o texto, Gênesis 11, 4, eles disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aonde? Chegue até os céus. Torre de Babel era uma escada, é um símbolo bíblico da tentativa do ser humano de chegar ao céu por si mesmo, chegar ao céu através do seu esforço, chegar ao céu através da sua capacidade, da sua engenharia. A Torre de Babel simboliza essa tentativa de salvação de baixo para cima. As pessoas disseram aqui: vamos fazer tijolos. Vamos fazer tijolos, e de tijolo em tijolo, vamos montando essa cidade, e no meio dessa cidade essa torre, e nós vamos construindo essa escada, essa torre, para nós chegarmos até o céu. A tentativa do homem, a grande busca do homem, por si mesmo, pelo seu esforço, de baixo para cima, chegar até o céu, salvar o caminho da salvação pelo esforço humano. É isso que simboliza aqui a Torre de Babel. E o homem quer se salvar do quê? É a tentativa de salvação de baixo para cima? O homem quer se salvar do quê, irmãos? Se salvar do juízo de Deus. Sabe por quê? Porque é curioso a gente perceber qual é a história que a Bíblia conta antes da história da Torre de Babel. Aí, se você tiver Bíblia, você pode colar, pode fazer a colinha aí, né? E ver
qual é a história bíblica que vem antes da história da Torre de Babel? É uma outra história famosa. É a história do dilúvio da Arca de Noé. Lembra dessa história? E o que significa o dilúvio, irmãos? O dilúvio, a Bíblia fala que foi a realização do juízo de Deus sobre a maldade, a perversidade do homem que havia se multiplicado terrivelmente sobre a terra. Gênesis fala que o mal havia se multiplicado. Não é soma, é multiplicação a matemática. O mal se multiplica, irmãos. E é terrível. E a palavra de Deus diz então que Deus, ele exerce um ato de juízo sobre toda essa maldade, e aí vem o dilúvio. O dilúvio representa o juízo de Deus, mas também representa a graça de Deus. Ele representa a história do juízo e da salvação, porque também tem a história de como pela graça de Deus, Deus preserva a humanidade através de quem? Da arca de... Quem é? Noé. A arca de Noé. A Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. É uma história de juízo e salvação. Aí, na sequência da história do dilúvio, vem agora a história da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma tentativa do ser humano escapar desse juízo. Já que tudo ficou debaixo d'água, o que a gente vai fazer para escapar do juízo? Vamos construir uma torre muito alta. Quem sabe a gente, pelo esforço da gente, a gente consiga escapar desse juízo que é merecido para o nosso pecado, para a nossa maldade. E assim, Torre de Babel é essa tentativa do homem chegar ao céu, escapar do juízo, de baixo para cima, através do seu esforço, através da sua capacidade. É o homem tentando salvar a si mesmo. Deu certo? Deu certo, irmãos? Dá certo. A Bíblia inteira fala que para o problema da nossa perdição, para o problema, a questão da nossa salvação, nós não vamos conseguir construir a nossa salvação por nós mesmos. Não é possível. E a história aqui da Torre de Babel ensina isso. É essa primeira escada que os homens, com muito esforço, tijolo a tijolo, tentando se salvar. E até hoje as pessoas tentam salvar a si mesmas, não é verdade? Quais são as torres de Babéis que as pessoas criam hoje para tentarem se salvar? Frequentar a igreja, quem sabe se eu frequentar a igreja batista, for um tempo lá assim, quem sabe pelo meu esforço, eu frequentando religião, boas obras, tantas coisas, se eu parar de falar palavrão no trânsito, quem sabe, né, com esforço eu consigo me salvar. Vai salvar? Não vai, porque a salvação não é nossa. E aí nós temos uma segunda escada, que o livro de Gênesis nos fala, Gênesis 28, vamos lá para a segunda escada agora, Gênesis 28, primeira escada é de baixo para cima, o homem tentando chegar ao céu pelo seu esforço. Agora tem Gênesis 28, do verso 10 ao verso 15, uma outra história muito conhecida agora, que também fala de uma escada. E olha que interessante essa história aqui, Gênesis 28, do verso 10 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Está aí na tela? Tá. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Vamos ler juntos agora o verso 12? Vamos ler juntos? E ele fez o que, irmãos? Ele sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam
e desciam por ela. Olha a escada aí. E essa escada atinge o céu ou não? A primeira escada, a Torre de Babel, não atinge. Eles queriam fazer para atingir, mas não atingiu. E essa aqui atinge o céu ou não? Essa aqui liga o céu e a terra? Liga o céu e a terra. Que interessante, né? Verso 13: eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Em outras palavras, um Deus de aliança. É isso que Deus está dizendo aqui. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência, aleluia, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que prometi. E aqui Deus está estabelecendo uma aliança com quem, irmãos? Quem é o homem aqui? Jacó. E aqui Jacó tem essa famosa visão da escada de Jacó, que é a segunda escada aqui do livro do Gênesis. E aqui está dito que essa escada sim, essa escada atinge o céu. Está aqui no verso 12. Tinha uma escada cujo topo atingia o céu. Uma escada que de fato essa liga o céu e a terra. Essa é a escada de Deus. A primeira escada é a escada dos homens. Que o homem quer chegar ao céu pelo seu esforço, mas não vai chegar porque ela nunca atinge lá. Mas a escada de Deus, essa sim, essa liga o céu e a terra. E aí, nessa escada de Deus, é interessante que Deus não fez essa escada para a gente subir. E é isso que é interessante nesse texto. Deus não fez essa escada para a gente subir. A escada de Deus não é uma escada que Deus fez, ligou a terra e o céu, para a gente com o nosso esforço subirmos e chegarmos no céu. Essa escada foi feita para quê? Se não foi feita para o homem subir, foi feita para quê? Para Deus descer. A escada da salvação de Deus não é a escada que a gente sobe para ir para o céu, mas é a escada onde Deus desce para vir ter conosco e nos salvar. Porque aqui na história de Jacó, nessa visão que ele tem, onde está o Senhor? No texto que nós lemos. Vamos ler? Olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz no verso 12 assim, pode colocar o verso 12. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Amém, aleluia. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora o verso 13. Onde é que está Deus? Aonde estava Deus? Estava perto dele, estava ao lado dele, estava junto de Jacó. Jacó estava onde? Dormindo na terra, uma pedra como travesseiro. É aqueles travesseiros da NASA, que é duro, deve ser aqueles, né, que a gente compra assim naquelas lojas, né, de coisa, né, um travesseiro é uma pedra, ele está deitado ali, está sonhando, e Deus está onde, Deus? Deus está lá no topo da escada, tem uma escada, mas Deus não está longe lá no topo da escada. Onde está Deus? Deus está junto com Jacó, Deus está ao lado de Jacó. Porque a escada de Deus não é uma escada que a gente vai subindo de joelho para se salvar, a gente vai pagando promessa, a gente vai fazendo sacrifício, a gente vai fazendo obra, a gente vai frequentando igreja. Não é, a escada de Deus é uma escada que Deus fez para Ele vir até nós e nos salvar, graciosamente, pela sua graça. É muito interessante essa história aqui. O Senhor estava perto de Jacó. Olha o que diz aqui o texto que nós lemos, Gênesis 28, 15. Olha o que Deus diz aqui, Gênesis 28, 15. Eis que eu estou com
eu estou com você, eu desci, Jacó. Eu desci do céu. A separação entre nós terminou. Terminou a separação, sabe por quê? Porque eu vim ao teu encontro. Não foi você que subiu, mas fui eu que desci. E eu estou fazendo uma aliança com você. E eu desci, e eu estou junto com você, e eu estarei com você, eis que estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Amém, irmãos? O Senhor veio até nós, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Essa é a história inteira da Bíblia. A Bíblia mostra não como o homem... A Bíblia não é um manual, irmãos, que ensina como o homem pode salvar a si mesmo, mas a Bíblia é a revelação de Deus que mostra como o homem foi salvo graciosamente por Deus, pode ser reconciliado pela graça com Deus. A Bíblia não é um manual onde mostra como eu posso me salvar através de obras. A Bíblia mostra como Deus nos salva. Ela inteira, do Gênesis ao Apocalipse, mostra como Deus vem em direção ao homem. É Deus que vem até nós. Quando Adão pecou, e ele se tornou agora condenável por causa do seu pecado, Adão e Eva, a Bíblia fala que Deus procura Adão. Adão faz o quê? Lembra da história? Adão se esconde e Deus vem atrás do homem. É Deus quem pergunta: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Onde você está? Adão, onde foi que você se enfiou? Que negócio é esse, Adão, que você fez? Que bagunça, hein, rapaz? E aí Deus vem na nossa direção, e essa é a história da Bíblia inteira. E sabe o que eu acho lindo aqui nessa história de Jacó? Deus fez uma aliança com quem, irmãos? Com Jacó. Jacó tinha saído do culto de louvor, é isso? Quando Deus faz essa aliança com Jacó, Jacó estava fazendo o quê? Jacó estava dormindo, porque é pela graça, amém? Que mais? Jacó estava o quê? Fugindo. Fugindo de quem? Do irmão. Por que, irmãos, ele estava fugindo do irmão? Porque ele deu uma bela aprontada com o irmão dele. Você percebe que Deus faz uma aliança com Jacó, antes de Jacó virar Israel? Ele vai virar Israel depois, o nome dele vai mudar depois, mas Deus vem e salva o pecador na sua condição de pecador, e ele nos alcança onde eu estou, no buraco que eu estou. Jacó não saiu aqui de um culto de oração, de uma vigília de oração, e estava cheio do Espírito Santo quando ele tem essa visão. Jacó estava fugindo do irmão porque ele aprontou e tinha que dar no pé. Porque a salvação é inteiramente pela graça de Deus, mediante a fé. Sempre foi a graça, irmãos. Nunca a salvação foi de uma outra maneira a não ser através da misericórdia e da graça de Deus. Nunca, em toda a história da Bíblia, sempre foi a misericórdia de Deus que veio, que olhou para nós. Nós estávamos perdidos no buraco onde a gente se enfiou. E Ele vem então, e Ele faz a escada que liga. A escada é dele. Para a gente subir de joelho? Não. Para Ele descer e vir e me estender a mão e me salvar. E de fazer uma aliança comigo. Eu mereço? Não mereço. Jacó merecia? Jamais. Foi um favor totalmente imerecido que Jacó recebeu aqui. Ele não merecia. Jacó merecia o juízo, mas ele recebeu o quê? Salvação e misericórdia. E eu e você? O que nós merecemos, irmãos? O que a gente merece? Nós não somos Jacó também? Nós somos Jacó, nós somos Adão, nós somos pecadores, somos imperfeitos. Pegando uma analogia com a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é a nossa vida,
Nós, irmãos, estamos no jogo da vida, a gente faz muita falta, né? Não faz falta, não? A gente é muito imperfeito, a gente dá muita canelada no irmão, a gente faz muita coisa que não devia fazer, a gente merece cartão amarelo, não merece? E o amarelo e o vermelho, a gente merece também? A gente merece o cartão vermelho. Mas Deus não nos dá o cartão vermelho pela sua graça e misericórdia. Essa é a história da palavra de Deus, da Bíblia inteira, ela vai ensinando isso, e ela mostra como Deus é quem vem até nós, Ele ligou o céu e a terra, e Ele veio em nossa direção, por amor, para nos salvar. Vou pedir para colocar em João, capítulo 3, verso 13, vou pedir aí, Luizinho, por favor, João, Evangelho de João, capítulo 3, no verso 13, está aí? Vamos ler juntos, irmãos, esse versículo, vamos ler juntos? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Deus fez a escada para a gente subir pelo nosso esforço? Não. Deus fez a escada para Ele descer e nos encontrar. Foi Ele que desceu, irmãos. O mesmo capítulo, João 3, verso 17. João 3, 17. Vou pedir para o Luizinho colocar aí, por favor. João 3, 17. Pode colocar aí. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você percebe que o movimento é sempre o quê? É Deus vindo, é Deus enviando. O ser humano que não merece, estendendo a sua mão e dizendo: eu quero fazer uma aliança com você, e eu quero salvar, e eu quero ser o teu Deus, e quero que você seja o meu filho. É sempre esse o movimento. Toda a palavra de Deus, ela tem a mesma mensagem. Não é o homem que sobe e se reconcilia com Deus, mas é Deus quem amorosamente desce, se reconcilia conosco e estende a sua mão de amor para nós. Não é o homem que sobe, é Deus quem busca o homem. Amém, irmãos? E deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não abriu o seu coração para esse Deus, queria dizer que Deus está hoje te buscando. Deus está procurando você hoje à noite aqui. Você que está em casa também assistindo, Deus está procurando você. Deus quer ter um encontro com você. Jesus, nas suas parábolas, ele ensina o mesmo princípio. E eu acho isso maravilhoso, o mesmo princípio do Evangelho. Lucas 15, nós lemos hoje de manhã do filho pródigo, mas tem mais duas parábolas. Vou pedir para abrir lá, Lucas 15, do verso 3 ao verso 7. O ensino do Senhor Jesus. Lucas 15, do verso 3 até o verso 7. Para começarmos aqui, Lucas 15, do verso 3 em diante, diz assim: Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É o bom pastor indo atrás da ovelha perdida. Não é a ovelha perdida subindo, é o bom pastor indo ao encontro da ovelha perdida. E quando a encontra, isso eu acho esse detalhe lindo, quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. O Senhor nos encontra e o Senhor nos põe no colo, o Senhor põe sobre os ombros e Ele nos carrega no caminho da salvação, porque a salvação é um ato soberano da graça de Deus. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
uma ovelha. Eu acho interessante isso. Tem 100 ovelhas, tem 99 que estão ali, mas ele se preocupa com a perdida. Talvez a gente dissesse assim: tem 99, deixa aquela lá. Mas para o Senhor, cada alma perdida tem valor. E aqui diz que é Ele que vai em busca do perdido, até encontrar. Aí a parábola seguinte, o mesmo ensino, a dracma perdida, Lucas 15, verso 8 até o 10, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Insiste, ela não desiste da dracma enquanto ela não encontrar. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E aí Jesus fala assim: a mesma coisa é com Deus. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, irmãos? E sabe o que eu acho bonito nessa parábola da dracma? Duas coisas. Primeiro é que a mulher não desiste até encontrar a sua dracma. E a segunda é que a dracma, ela era uma moeda de pouco valor. É isso que eu acho interessante aqui. A dracma, ela era uma moeda que na sociedade da época tinha pouco valor. E aí eu aprendo uma coisa, que às vezes, diante da sociedade, uma pessoa pode ter pouco valor ou nenhum valor, mas para Deus é precioso. O Senhor se importa com cada dracma, e Ele procura até encontrar, e Ele não desiste, e é Ele que vem, é Ele que busca essa dracma. Dracma, pessoas que às vezes, não importa para a gente, não tem muito valor, socialmente falando. Aqui Jesus não fala de uma mulher que está procurando uma barra de ouro, está falando de uma pessoa que está procurando uma moeda de pouco valor, mas ela procura, e ela se alegra quando encontra. E eu quero dizer para você, que você tem um imenso e é inexprimível, irmãos, o valor que nós temos para Deus. Cada ser humano, cada um, importa para o Senhor. E Ele procura, e Ele busca, e Ele fez a escada dele. O Senhor tem uma escada, que Ele fez, que liga a terra e o céu. Essa liga, porque é do Senhor, mas não é para a gente subir. É para Ele vir e nos levar. É para Ele vir e nos salvar. Porque Ele nos ama. E não importa quem eu seja, onde eu estou, o buraco que eu, como ovelha perdida, me enfiei, o bom pastor nos procura. Ele nos ama. Você quer saber o valor que você tem para Deus? Talvez você esteja preocupado hoje à noite, angustiado com alguma coisa. Você quer saber o valor que você tem para Deus? A palavra de Deus diz para você olhar para a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário está revelado lá na cruz, naquela cruz, está revelado o quanto você vale para Deus. Ele deu tudo por você. Ele deu tudo por nós. Ele deu o seu único filho, o unigênito, o único filho, para morrer por nós. Tamanho é o valor que nós temos, o apreço que cada um tem, e não importa se é uma dracma pequenininha, se você se sente hoje desvalorizado, você se sente uma dracma, você tem que saber que o Senhor te ama com todo o amor que um Deus pode amar. E essa é a mensagem do Evangelho. As duas escadas.
Existe a escada de Babel, a Torre de Babel, onde os seres humanos tentam chegar ao céu pelo seu esforço, e a palavra de Deus diz: isso é vão, isso é inútil, isso não vai dar certo. Mas existe a escada de Deus, onde Deus ligou o céu e a terra, e onde Ele vem em busca de Jacó, de gente que não merece, e Ele desce, e Ele faz uma aliança conosco, Ele nos estende a mão e nos salva. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é Natal, irmãos, amém? Nós estamos aqui com a nossa arvorezinha aqui, nós já estamos entrando nesse nosso espírito natalino. Não sei se você sabe, irmãos, já estamos em dezembro, amém? Mais um ano está acabando. E já estamos aqui no espírito de Natal. E o que a gente celebra no Natal? O que a gente celebra no Natal, irmãos? Papai Noel? Santa Claus? É isso, né? Como dizem os alemães, é o Santa Claus que está vindo. O que a gente celebra? Eu sei que criança celebra chocolate e presente, amém? Eu adulto também, né? A gente também gosta. A gente celebra o presente. Mas a gente celebra exatamente o que, irmãos? A vinda do nosso Salvador para nos salvar. A encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e nasceu no ventre de Maria. Ele se fez carne, nasceu, foi posto na manjedoura. Ele deixou a sua glória, ele desceu a escada, ele veio até nós. No Natal nós celebramos isso. E no Natal a gente gosta de dar presente. Você gosta de dar ou receber? Dar e receber, amém? Nós não vamos ser avarentos, né, irmãos? É dar e receber, né, irmãos? A gente gosta de dar, a gente gosta de receber. O Natal é o nascimento de Jesus. Jesus, o nosso Salvador, é o aniversariante. Mas eu pergunto para você, quem foi que recebeu o grande presente? No Natal, quem recebeu o grande presente? Esse que nasceu, ele será chamado de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco, numa aliança eterna. E eu encerro essa mensagem dizendo uma coisa para você. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa salvação, a gente precisa abrir o coração para ela. Essa salvação não é automática. Deus nos oferece, Ele desce a escada, Ele vem até nós, Ele nos estende a mão, mas eu preciso receber isso na minha vida. Eu preciso reconhecer que eu preciso reconhecer que eu estou perdido. Por melhor que eu seja, eu posso ser uma pessoa muito legal, mas pelo meu esforço, eu estou longe do céu. Pela minha escada, eu estou longe do céu. Eu preciso reconhecer que eu estou perdido. Eu preciso reconhecer que eu necessito da graça de Deus. E aí, receber de Deus esse presente que Ele tem para me dar. Amém, irmãos? Então, receba a graça de Deus na sua vida. Por isso que eu preciso receber Jesus na minha vida. Por isso que eu preciso abrir meu coração para o Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu hoje reconheço que eu estou perdido. Eu sou uma pessoa até que legal assim, Senhor, mas a minha escada não vai me levar para lugar nenhum. Eu entendi, Senhor, que eu preciso, não é nem subir a tua escada, mas é te receber, o Senhor que desceu para me salvar. Eu preciso de ti. Entra na minha vida, entra no meu coração. Você precisa dizer isso diante do Senhor Jesus. E aí dele você vai receber essa aliança que salva, que nos conduz para a vida eterna. Amém? Vamos orar? Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos encerrar o nosso culto louvando, cantando. Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração.
Mais uma vez, fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, não abriu o teu coração para Jesus, faz isso agora. Diz assim: Senhor, eu reconheço que eu estou perdido, eu reconheço que eu preciso de Ti, eu reconheço, Senhor, que eu não posso salvar a mim mesmo, eu preciso da salvação que o Senhor tem para dar, para ter vida eterna e segurança, reconciliação contigo. Eu preciso de Ti. Que Deus abençoe sua oração no seu coração nessa noite. E se você já é um Jacó, reconciliado com Deus pela graça, você reconhece, você já é um salvo, lembre-se que você é salvo, você é um Jacó que não merecia, mas Deus te salvou por misericórdia e amor. E você, nesse começo de semana, lembre no teu coração o quanto você é amado de Deus. A vida tem muitas lutas, mas o Senhor fez uma aliança contigo por misericórdia absoluta. E hoje Ele diz para você, que já é um Jacó salvo, Ele diz assim: filho, eu estarei com você por onde quer que você for, por onde quer que você andar, cada luta que você enfrentar, eu estarei contigo, porque eu desci para estar contigo, reconciliado na tua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, agradecer pelo Evangelho, o Evangelho que nos salva, o Evangelho que revela a palavra do Senhor para nós, o plano do Senhor para nós. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque a gente pode lembrar que nós estamos reconciliados contigo, não por causa do nosso esforço, não por causa dos nossos méritos, não é a escada que a gente constrói, mas nós estamos reconciliados com o Senhor, porque o Senhor veio até nós. O Senhor deixou a sua glória, e o Senhor veio ao nosso encontro, morreu por nós, e deseja fazer uma aliança conosco. Obrigado. E para cada irmão, cada amigo aqui nesse lugar, ou quem nos assiste de casa, Senhor, toca no coração. E aqueles que precisam tomar uma decisão, reconhecerem que precisam de Ti, que hoje possam abrir o coração para o Senhor. E para todos nós, Senhor, que já somos salvos pela Tua graça, que nós possamos lembrar hoje que o Senhor está conosco todos os dias, por onde quer que andemos, até o fim dos séculos, o Senhor está conosco, por causa do Teu amor e da Tua misericórdia, dirigindo nossas vidas, nos conduzindo, Senhor, estando conosco no vale da sombra da morte, nos desafios, Senhor, nos dias escuros, o Senhor está conosco, porque o Senhor fez uma aliança eterna conosco na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque não é nos nossos méritos, porque quantas vezes, Senhor, nós somos fracos, nós confessamos, nós somos fracos, somos limitados. Obrigado, Senhor, porque não depende de nós, mas é inteiramente, Senhor, alicerçado na Tua eleição, na Tua graça, na escolha do Senhor, nas misericórdias do Senhor que não tem fim e que duram para sempre. Obrigado, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor,
nessa semana que começa. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.